Pois é, o que é gestão de carreira? Nada mais do que gerenciar a sua própria carreira profissional. É você parar frequentemente e responder algumas questões simples. Onde você quer estar profissionalmente daqui a um ano? Quantos clientes você quer estar atendendo? Quanto você quer estar ganhando daqui a um ano? Quais habilidades você quer ter adquirido no final de 2020, começo de 2021? O que você quer fazer diferente? Onde você quer trabalhar? E você vai respondendo isso em um ano, em 5 anos, 10 anos, em 20 anos. Como você quer se aposentar? Já parou para responder isso? Quanto você quer ganhar na sua aposentadoria? Ou você vai deixar a vida te levar e vai se aposentar somente pelo plano de previdência do governo, que, como todos sabemos, está falido. A gente não tem o hábito de pensar mais lá na frente. Gerenciar a carreira, fazer uma boa gestão de carreira é justamente isso, a gente parar para responder essas perguntas simples. Quantos profissionais você quer atender, se por acaso, porventura, você for um prestador de serviço? Quantas clínicas você quer atender? Você quer transformar a sua clínica em um hospital 24 horas? Você quer manter a sua clínica só como clínica mesmo? Quantos dias por semana você quer atender? Tudo isso em 1, 5, 10 e 20 anos e até a sua aposentadoria. Isso é gerenciar a sua carreira. Você pode fazer isso sozinho, individualmente, ou você pode fazer conversando com algum profissional que tenha competência para te ajudar nesse quesito. A questão é que dentro da veterinária a gente não tem esse hábito. A gente está começando a conversar sobre isso agora, que a gente tem ouvido bastante falar de diversas ferramentas que nos ajudam para isso. No mundo corporativo, isso já é cultural, as pessoas já têm o hábito de fazer isso. Eu me lembro, eu sou formado há 24 anos, 25 anos vai fazer agora, me formei em julho de 1995, quando eu estava na graduação, os meus colegas que fizeram engenharia, que fizeram administração, que portanto tinham carreiras voltadas para o mundo corporativo, dentro da graduação os professores já os orientavam, já alertavam para que eles abrissem os olhos para que eles gerenciassem as próprias carreiras desde o processo de graduação. E depois, quando entra numa multinacional ou numa empresa grande, a própria empresa já ajuda o seu colaborador nesse aspecto. Por quê? Porque ela tem uma área definida para isso, a área de RH, recursos humanos, que coloca à disposição psicólogos, coaches, paga processo de treinamento, de imersão, processo de autoconhecimento, cursos de autoconhecimento para esses profissionais poderem então se conhecerem melhor, para entender onde eles querem chegar. E esses meus colegas, via de regra, eles traçaram metas mais ou menos de 5 anos para ser supervisor, 10 anos para ser gerente, 15 ou 20 anos para se tornar diretor de multinacional. E acreditem, a maioria deles conseguiu chegar lá. Conseguiu por quê? Porque não é só parar para entender onde é que você quer chegar. É estabelecer a estratégia, estabelecer o como eu vou fazer para em 5 anos eu ser supervisor, como eu vou fazer para em 10 anos eu ser gerente de uma multinacional que trabalha com esse tipo de produto, para ser diretor, para ser gerente da América Latina, enfim, eles conseguiram, todos estão super bem profissionalmente e financeiramente, porque já tiveram essa visão lá para trás. Na veterinária, isso ainda é muito cru, a gente está começando a conversar sobre isso. Para vocês terem ideia, a gente está ouvindo agora falar no processo de coaching dentro da veterinária, inclusive com algumas pessoas torcendo o nariz por conta de alguns profissionais que não fazem coaching, mas se intitulam como coaches. Por quê? Não tem regulamentação com o termo coaching, então qualquer um pode se autodenominar coaching, infelizmente é assim. Só que o coaching em si é uma metodologia poderosíssima, que não é consultoria, não é mentoria, não é nada disso. E as pessoas se apropriam do termo. Então tem muita gente que faz consultoria, que faz mentoria, aconselhamento e dizem que são coaches. E não são. O coaching é uma ferramenta onde você só pergunta. São ferramentas que você utiliza baseado em perguntas para que o próprio profissional tire, busque de dentro de si, evoque memórias emocionais para entender o que é importante para a vida deles e para que eles próprios tracem as metas profissionais e ou pessoais. Então, para vocês terem ideia, em 2005, 2006, 2007, então a gente está falando de 15 anos atrás, mais ou menos, eu me lembro de alguns colegas que fizeram outros cursos e que foram trabalhar dentro do mundo corporativo e que me falavam, cara, a empresa está pagando um coaching, um processo de coaching pra gente, um coaching executivo, um coaching pessoal, enfim. E por que esses caras conseguiram chegar nesse nível de gerência, de diretoria? Porque eles fizeram exatamente, eles conseguiram traçar um plano e seguiram esse plano. Então,
É isso que é gerenciar a sua própria carreira, é parar e perguntar. Só que a gente não tem esse hábito, via de regra a gente vai vivendo, resolvendo problema e pagando boleto, resolvendo problema e pagando boleto, como eu sempre digo, porque a gente não tem o hábito de parar, de refletir, de se introspectar, quiçá de pagar um curso, por exemplo, de imersão, de autoconhecimento, enfim, ou pagar um profissional para nos ajudar a fazer isso, porque a gente pode fazer isso sozinho, ou eu posso pagar um profissional, um coach, um psicólogo, enfim, alguém que tem habilidade para me ajudar a traçar a minha gestão de carreira. E por que isso? Porque via de regra a gestão de carreira envolve mudança de comportamento. Você precisa mudar algum comportamento e sozinho isso é muito difícil. É possível, mas é muito difícil. Não é fácil mudar comportamento, porque o cérebro está sempre buscando fazer as coisas sempre da mesma forma, por uma questão de economia de energia. Então se consegue uma, das outras 3 você não consegue mais, depois você acaba desanimando porque você não vê resultado no processo. Mas pagar um profissional que possa ajudar, ajuda muito nesse processo de gerenciar a sua carreira, de parar para ver, cara, onde eu quero chegar no final do ano que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos, o que eu quero para minha vida, eu quero me aposentar ganhando quanto? Quanto eu quero estar ganhando no final do ano que vem? Quanto eu quero estar ganhando daqui a 5 anos? Que cargo eu quero atingir? Quais habilidades, quais competências eu quero desenvolver para conseguir chegar lá? Então isso é muito legal. Gerenciar a carreira é isso. A gente precisa desenvolver fortemente essa cultura dentro da veterinária para que a gente então seja mais valorizado, não só do ponto de vista de profissional mesmo, mas também financeiro, para que a gente comece a ganhar o quanto a gente merece, o quanto o mercado vê no nosso trabalho. Então, se os pets viraram membros da família, já não são mais simplesmente animais de estimação, eles já são membros da família, são chamados de filhos, enfim. Então, o profissional que cuida desses pets precisa ser bem remunerado, precisa ter uma carreira que vale a pena, e não simplesmente ir tocando com a barriga e daí chegar num ponto que, cara, daí já tô velho, daí já não dá mais para fazer. Por quê? A gente tem o costume de achar que oportunidade só passa uma vez na vida da gente. Cavalo selado só passa uma vez, não é isso? Mentira! Isso a gente trata bastante no Evolution. Cavalo selado passa a segunda e a terceira sim, só que na segunda e na terceira é muito mais difícil de você agarrar aquela oportunidade. Via de regra, você está mais velho, você está casado, você tem filho, você tem menos tendência a correr risco, porque tem outras coisas envolvidas, não é mais você com você mesmo. Tem outras pessoas que dependem de você e começa a ficar muito mais difícil. Mas ainda assim é possível. Portanto, quanto antes que a gente pare e entenda que a gente precisa bolar estratégias para alcançar onde a gente quer chegar e onde a gente merece profissionalmente, é melhor. E quando a gente fala essencialmente dentro do coaching sobre gestão de carreira, tem uma coisa que a gente sempre diz que é estado atual e estado desejado. Estado atual é onde eu estou hoje profissionalmente, dentro da minha profissão, quanto eu ganho, o que eu faço, o cargo que eu ocupo, e o estado desejado é onde eu quero chegar. Então quando a gente fala de estado atual e estado desejado, a gente parte de 2 premissas. A primeira premissa é que, salvo exceções, o estado atual, quer dizer, o estado que eu estou hoje profissionalmente, é única e exclusivamente responsabilidade minha. Por quê? Porque o lugar profissional que eu me encontro hoje é fruto das escolhas que eu fiz no passado e que me trouxeram até aqui. Então essa é a primeira premissa que a gente chama de autorresponsabilidade, é o cara entender. Você está hoje no lugar pelo qual você é o único responsável, porque você escolheu lá atrás e chegou, as suas escolhas trouxeram até o lugar que você está hoje. E é importante a gente trazer isso, por quê? Porque o primeiro passo para eu chegar onde eu quero é entender que se eu escolhi errado, portanto, se eu não estou feliz onde eu estou hoje, a única forma de eu chegar num nível acima, chegar num outro patamar profissional, é fazendo outras escolhas. E para eu fazer outras escolhas, eu tenho que ser autorresponsável. Eu tenho que tomar responsabilidade pelos meus atos que eu fiz no passado. Ainda que não tenham sido escolhas ok. Eu me arrependi das minhas escolhas, beleza, mas você está vivo, você tem condição de alcançar um lugar melhor, um lugar que você mereça. E aí a gente tira a pessoa do estado de vitimização. Vou dizer a coisa que talvez seja mais importante desse vídeo. O único ponto da autovitimização, que é isso,
eu não cheguei lá porque o meu pai não orientou, meu pai não pagou um curso para mim, eu não cheguei lá porque a faculdade que eu fiz era meia boca, eu não cheguei lá porque a crise que a gente está enfrentando, eu não cheguei lá porque o meu patrão é um FDP, eu não cheguei lá porque os clientes não me valorizam, eu não cheguei lá porque eu estou cercado de outros colegas que cobram muito barato e eu não consigo melhorar meu preço. Não, não e não. Você não chegou onde você queria porque você escolheu coisas erradas. Aliás, nessa questão de que os meus colegas ao meu redor cobram muito barato e isso me obriga a cobrar barato também, a gente vai falar mais adiante, mas eu estava dizendo, a função da vitimização é uma só: manter você no quentinho, no gostosinho, na zona de conforto, porque quando eu olho e digo assim, puxa, veterinária não dá dinheiro mesmo, não adianta, poxa, eu fui escolher veterinária, por isso que eu não estou financeiramente onde eu gostaria, o meu patrão, o meu vizinho, enfim. Quando você se vitimiza, você fica no quentinho. E daí, você não tem mais responsabilidade de fazer outras escolhas e, portanto, você não precisa mudar. Então, você não precisa sair da sua zona de conforto. E deixa eu falar, isso dói escutar. Dói a gente olhar para dentro da gente mesmo e falar, cara, puta, é verdade. Eu escolhi errado, eu fiz certas coisas erradas, por isso que eu não cheguei onde eu queria chegar hoje, mas eu tenho a opção de mudar as minhas escolhas, eu tenho a opção de mudar o meu jeito de fazer as coisas para alcançar o estado desejado. Então eu estava dizendo, quando eu falo de estado atual e de estado desejado, a premissa, as duas premissas é que para eu entender que o estado atual é fruto das minhas escolhas passadas e para eu chegar num nível acima, então eu tenho que assumir que a responsabilidade foi minha. E quando eu não escolho nada, isso também é uma escolha. Tem muita gente que não cresce na carreira porque simplesmente não escolhe nada, porque não arrisca, porque não faz um curso, porque não vai atrás de muitas coisas. A segunda premissa qual é? Que o estado desejado, se ele é o lugar onde eu quero chegar, eu tenho que partir da premissa que eu sei aonde eu quero ir. Eu sei aonde eu quero chegar no final de 2020, eu sei onde eu quero chegar no final de 2025, eu sei onde eu quero chegar no final de 2030, 2040, eu sei onde eu quero chegar, eu sei como eu quero estar quando eu me aposentar como veterinário, eu sei quanto eu quero ganhar. E aí é por que muitas pessoas deixam isso para lá? Porque tem aquele risco, aquele medo de não conseguir. Esse é tema para uma outra live, a gente fala disso num outro momento. Eu não faço pelo medo de não alcançar, então eu nem imagino onde eu quero chegar e eu deixo a vida me levar. Isso também é uma escolha e essa responsabilidade também é tua. Então são duas premissas. Primeiro, entender a minha autorresponsabilidade no processo é só minha, salvo exceções, obviamente. E a segunda premissa é que eu sei onde eu quero chegar. Num outro vídeo eu já citei para você a história do cego Bartimeu, que era um cego de nascença. Ele não enxergava nada desde que ele nasceu e ele morava em Jericó, uma região próxima de Nazaré. Aliás, desculpa, próxima de Jerusalém, lá em Israel. E esse cego escutou falar que ia passar um cidadão lá, estava entrando um cidadão que estava quebrando todos os paradigmas, o cara estava curando paralítico, fazendo mudo falar, fazendo surdo escutar, o cara estava revolucionando tudo, e ele ficou sabendo que ele ia passar por algum lugar e chamou os amigos dele então lá, e os amigos dele falaram, eu preciso ir me encontrar com esse cara, porque eu sei que ele vai resolver meu problema. Os amigos, imagina, você tá louco, você não vai conseguir, você é cego, vão pisotear você, é um monte de gente, enfim, que ele fez e levaram ele até lá, e quando ele encontrou essa pessoa, ele gritou, ei, filho de Davi, tem piedade de mim. Filho de Davi era Jesus de Nazaré. Quando Jesus chegou até ele, virou e falou, pois não, o que você quer de mim? Cara, e eu brinquei e brinco de novo. Se ele estava curando todo mundo, ele estava diante de um cego, como assim? Quem que é cego ali, né? Pois é, mas por que ele fez isso? Para mostrar pra gente que se a gente não sabe onde a gente quer chegar, não adianta a gente nem se colocar em estado de oração, porque quando você não sabe onde você quer chegar, nem Deus pode te ajudar. Guarde essa mensagem. Portanto, você tem que saber onde você quer estar no final do ano que vem, você tem que saber onde você quer estar no final de 2025, 10 anos. Então a gente faz um plano de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Óbvio que as coisas podem mudar, mas assim é o único jeito de você estabelecer metas, de você estabelecer planos de ação para como chegar lá. E aí o ponto é o seguinte, quando a gente junta essas duas premissas, a primeira premissa da autorresponsabilidade e a segunda premissa que eu sei onde eu quero chegar,
eu consigo entender que eu posso manter as minhas as escolhas certas, eu mantenho, e eu mudo as escolhas que eu julgo erradas. Então manter as certas faz parte do plano, e às vezes isso é um pouco difícil para algumas pessoas, porque elas acham que tem que mudar tudo. Não quer dizer que você tenha que mudar tudo para aumentar o nível onde você vai chegar. Quer dizer que você tem que parar e olhar suas escolhas. Algumas escolhas foram ok, então você vai manter. Você faz algumas coisas bem feitas, algumas coisas você precisa melhorar e mudar o jeito de fazer. Então ter esse olhar consciente, aí é que entra a questão. Para você gerenciar a sua carreira, o primeiro ponto é ter autoconsciência, estar disposto a olhar para dentro de si próprio, olhar para dentro de você e encontrar coisas boas e coisas ruins. E você tem que lidar com isso. É claro que quando a gente olha pra gente e vê coisas ruins, é difícil a gente lidar com isso. Aquilo dói, é espinhoso, tem muita coisa que você não gostaria de fazer do jeito que você faz e que é difícil você mudar, mas não é impossível. Agora, lidar com tudo isso de forma harmônica é o que os pesquisadores chamam de anacolútio, que é uma figura de linguagem. Diz o que o anacolútio? Que você tem que andar de forma harmônica, entendendo que algumas coisas você faz bem feitas, outras nem tanto. Só que as estratégias que você tem que executar, escrever para chegar num próximo nível podem ser diferentes, e que aquilo vai custar, que aquilo vai ser difícil, mas é possível, e muito possível, porque tem muitas pessoas que conseguem, muitas pessoas que dão guinadas em carreira, inclusive já mais velhos, com 30, 40 anos, e alcançam o sucesso. Mas precisa do quê? De um processo de autoconsciência, de autoconhecimento muito grande, para você entender qual é o seu papel no mundo. Então você precisa parar, refletir, entrar no processo de introspecção, de meditação, de oração, porque desta forma é a única maneira que a gente tem de abastecer os nossos valores, aquilo que você tem como um norte, mas aquilo também que você considera correto, porque quando você se afasta dos seus valores, invariavelmente você vai entrar em estresse ou em estafa pessoal e ou profissional. E quando você para entender tudo isso, quando você reflete, entra no processo de introspecção, de meditação, de oração, e isso não é uma vez só, isso tem que ser feito frequentemente, e aí é que está a grande dificuldade, porque muitas pessoas preferem simplesmente ir empurrando, resolvendo as coisas porque é mais fácil. É difícil você parar, até por conta do tempo, da correria que a gente vive, vai para a clínica, volta para a clínica, tem família, tem um monte de outras coisas para resolver, amanhã eu faço, depois eu faço, mas a única forma de você abastecer os seus valores e entrar diariamente nessa luta para poder gerenciar a sua carreira e chegar num nível que você merece é esse. Além do que, é a única forma que você tem de encontrar o seu propósito. E agora a gente vai falar um pouquinho de propósito, a gente vai recordar alguns conceitos de propósito. O propósito tem dois componentes. Um componente cognitivo que está na região do neocórtex, portanto está relacionado à nossa habilidade de questionar, de pensar, a nossa habilidade racional, e um outro componente relacionado ao senso de finalidade, que tem a ver com motivação, que está lá dentro do nosso cérebro, no sistema límbico. Então, enquanto o senso cognitivo me responde o que eu tenho que fazer, o senso de motivação me responde o porquê. Eu vou começar falando do senso cognitivo, que é um privilégio nosso, dos seres humanos. Se você parar para pensar e observar a natureza, qualquer outro ser vivente do mundo vegetal ou mesmo do mundo animal, eles não param para pensar no passado, para pensar no presente, para bolar estratégia para o futuro, para o amanhã. Só a gente que faz isso, isso é um privilégio nosso. Então para pensar, o vento, ele venta e ponto final. O sapo sapeia, a maré mareia. O gato não para pensar o que vai ser de mim amanhã, ele simplesmente vive, porque é o instinto dele. Ainda que você queira que ele mude alguma coisa, ele não vai mudar. O cachorro, o cavalo, a mesma coisa. Por isso que eu chamo a atenção que algumas pessoas vivem dizendo: eu queria ser livre como um pássaro. O pássaro não é livre,
Porque ele não tem a opção de não voar, ele só tem a opção de voar. O pássaro não acorda de manhã e fala, acho que hoje eu vou a pé para o trabalho. Ele só pode voar, é instinto e ponto, acabou. Diferente do ser humano que para pensar, para bolar estratégia, para pensar no ontem, raciocinar com hoje, para criar estratégias para um amanhã um pouco melhor. Então, o pássaro não é livre como a gente está acostumado a ponderar. O pássaro só tem aquela atividade. Então, cada um cumpre o seu papel e está resolvido, o ser humano não. E o segundo componente, que é o componente que está lá no sistema límbico, que é o senso de finalidade, que tem a ver com a motivação, está relacionado ao nosso estado emocional, é o porquê. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu acordo todo dia de manhã e vou trabalhar e vou atender os meus pacientes e vou lidar com tutores que nem sempre são as pessoas mais compreensivas do mundo? Por que muitas vezes eu acabo engolindo um monte de sapo, um monte de desaforo? Por que eu vou trabalhar naquele lugar estressante que eu lido com morte todo dia? Por exemplo, quem tem internação. Por quê? Aí é que tá, a importância de você entender o seu porquê dentro do processo de gerenciamento da sua carreira profissional, ela é ultra fundamental. Por quê? A única forma que você tem de comunicar com o seu cliente e convencê-lo a fazer o que você está propondo, a pagar o preço do seu serviço, é quando você sabe o seu porquê. Quando você não sabe o seu porquê, você entra numa manipulação por preço, por desconto, por promoção. E aí é que está a questão que muitas pessoas não entendem, muitos colegas não entendem. A gente escuta ainda muitas reclamações. Porque no meu entorno ali tem um monte de colega cobrando tanto por cirurgia, cobrando tanto por vacina, isso é um absurdo, isso não pode, etc. Então, se você está tão incomodado com isso, talvez você não esteja sabendo do seu porquê. Porque quando você sabe o seu porquê profissional, por que você vai para lá, você transmite isso para o seu cliente de uma forma muito mais segura e você convence o seu cliente que o seu trabalho vale aquele preço, independente do que o colega está cobrando, independente do quanto ele está cobrando, independente do que ele está fazendo, se é certo ou se não é certo. Então eu estou ponderando a questão de você saber o seu propósito. Para pensar, por exemplo, nas empresas que conhecem o seu próprio porquê. Vou dar como exemplo a Apple. A Apple é uma gigante que sabe muito mais, que ela não é uma simples fabricante de computador, ou de iPad, ou de iPod, ou de iPhone. Ela faz um monte de produtos e esses produtos todos ela consegue comunicar para os clientes o porquê. E se você concorda com o porquê da Apple, então você se identifica com ela e você se dispõe a pagar um preço muito maior, inclusive por um produto que nem é tão melhor assim. Se você compara, por exemplo, a bateria do iPhone com a bateria de algum outro similar concorrente, ela dura menos. Então você tem que se dispor a ficar carregando mais vezes, mas você aceita pagar mais, você aceita entrar na fila simplesmente porque você think different. Esse é o porquê da Apple. Então, se você se identifica com essa questão do novo, de pensar diferente, de fazer coisas que nunca foram feitas antes, você se dispõe a tudo isso. Isso é entender o seu próprio porquê. E à medida que a gente, veterinário, entende o nosso próprio porquê, o nosso propósito, você então consegue comunicar isso de uma forma muito mais consistente com o seu tutor, com o seu cliente e cobrar um preço que vale o seu serviço. E você deixa de se preocupar com os outros, quanto eles estão cobrando e que tipo de coisa eles estão fazendo. Isso é muito, muito importante. Quando a gente fala de propósito, eu não consigo não me lembrar dos exemplos que eu tive na minha casa, na minha família. Por exemplo, a minha avó materna, ela era italiana, ela veio para o Brasil mais ou menos com 6 meses de idade, se não me engano, num navio. Não, ela veio com 8 anos, numa viagem que durou 6 meses de viagem da Itália. Veio ela, a mãe dela, porque o pai tinha morrido na guerra quando ela tinha 6 meses de idade. Ela veio com 8 anos. Quando ela chegou aqui, a mãe dela se casou com um italiano que morava aqui na minha cidade. Enfim, depois ela passou por um monte de problema, ela teve uma vida extremamente sofrida e sacrificada. Eu não vou fazer muito drama com isso,
mas onde eu quero chegar, que ela tinha 54 anos aproximadamente, ela já estava aposentada com todos os filhos criados e bem criados. A segunda filha dela morreu com 34 anos de idade no dia do aniversário da minha avó. E deixou duas crianças, o meu primo que na época tinha 3 anos de idade, e a minha prima que tinha 9 meses morando com o genro dela. Ela não teve dúvida, ela pegou as coisas dela e foi morar na casa do genro para ajudar a criar os 2 filhos, depois de tudo que ela tinha passado de problemas, que eu não citei, mas que foram vários. E aí ela colocou isso como propósito de vida. Então ela esteve para morrer, sem brincadeira, umas 5 ou 6 vezes que os médicos desacreditavam ela. Eu não vou morrer, eu tenho que esperar o Leandro e a Lisandra se formarem. Daí o meu primo se formou em medicina, minha prima se formou em psicologia. Ele é médico, ela é psicóloga até hoje. Depois ela não podia morrer porque ela tinha que esperar o meu primo e a minha prima casarem. Depois ela não podia morrer porque ela tinha que esperar o meu primo ter filho e a minha prima ter filho também. E assim ela ia arrumando propósitos e lidando com as situações difíceis da vida de forma alegre, sempre alegre. E confiante de que o amanhã seria melhor. Onde eu quero chegar com um propósito que às vezes pode ser que você ainda não saiba o seu propósito. Mas crie propósitos temporários. Faça o melhor que você pode no lugar que você está hoje, porque só dessa forma a vida vai te dar a oportunidade de fazer melhor, com condições melhores amanhã. O meu pai e a minha mãe, outras 2 pessoas que viveram por propósito. A minha mãe era professora primária. Meu pai também não tinha o emprego dos sonhos, mas eles tinham um propósito. A minha mãe acordava todo santo dia para ir educar, para ir alfabetizar os alunos. Aquilo para ela era a realização de vida. Ela passava por todos os perrengues e dificuldades, porque tinha propósito. Aí eu pergunto, qual é o seu propósito? Encare o seu propósito, ainda que você não esteja fazendo o que você quer, que você não tenha possibilidade, porque muitas vezes a gente transcorre da vida profissional dessa forma. Eu gostaria de estar em outro lugar, mas eu não tenho possibilidade. Por enquanto eu preciso trabalhar aqui por conta dos recursos financeiros. Faça o que você pode fazer da melhor forma, porque é o único jeito que a vida vai te dar condição de alcançar o seu próprio próximo nível, para que você faça então aquilo a que você foi chamado. Lembra sempre daquela frase do Nietzsche: quem encontra o seu porquê enfrenta quase todos os como. Eu vou repetir: quem encontra o seu porquê consegue enfrentar quase todos os como. Então, se você está com dificuldade no seu trabalho e você ainda não sabe, vá criando propósitos temporários para que você então alcance o que você tem que fazer, e sempre com alegria. Tem uma frase em Provérbios, que é um livro canônico da Bíblia, que fala: a alegria traz a saúde, o ânimo floresce a saúde, e a tristeza seca os ossos. Quem já fez o Evolution sabe do que eu estou falando, vou repetir. Ânimo alegre faz florescer a saúde, espírito abatido seca os ossos. Portanto, ainda que você não goste do que você está fazendo, ainda que você queira fazer outra coisa profissionalmente, enquanto não é possível, trace metas temporárias, crie propósitos temporários para que você consiga alcançar o nível que você deseja, o nível que você merece. Por quê? Porque se você não faz dessa forma, você entra no vazio. Se você não tem um propósito, se você trabalha só pelo dinheiro que o seu trabalho te dá, você entra no vazio, e a natureza odeia o vazio. Vou repetir: se você não trabalha por um propósito e trabalha apenas pelo dinheiro que o seu trabalho te proporciona, você vive no vazio, e a natureza odeia o vazio. Se você pensar, o ecossistema é uma forma de manter as coisas em equilíbrio. A gente está vendo diversas queimadas, tanto na Amazônia quanto na Austrália. É só dar tempo. Se você der tempo e condições, a natureza vai reflorestar sozinha tudo aquilo. Por quê? Porque ela odeia o vazio. Então preste atenção nisso. Trabalhar apenas pelo dinheiro é viver no vazio. E tudo isso que eu falei nos ajuda então a chegar na tríade de um filósofo e educador croata chamado Rudolf Steiner, que você conhece certamente, por missão, visão e valores. E aí eu vou fazer algumas perguntas para ajudar você a entender a sua missão, a sua visão e os seus valores. Então, quando a gente fala de missão, ela está relacionada ao seu querer.
ao seu agir. E aí vem as perguntas: por que você existe? Deixa eu te falar, você não pode ser obra do acaso. Você existe por alguma razão, por alguma finalidade. Por que você existe? O que você faz? Para quem você trabalha? Então pare alguns momentos depois da live para responder isso, porque esse processo de introspecção e reflexão é o que alimenta os seus valores, é o que vai ajudar você a traçar estratégias para conseguir gerenciar a sua própria carreira profissional. Depois a gente fala da visão, que tem a ver com o seu pensar. Então, enquanto a missão é o seu querer e o seu agir, a visão está relacionada ao seu pensar. O que você quer se tornar? Como veterinário, no final do ano que vem, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, que tipo de profissional você quer se tornar? Onde você quer chegar? O que você pretende construir? E depois a gente vai para os valores, que tem a ver com o seu sentir. Como você vai tratar os seus clientes? Como você se comporta ou vai se comportar profissionalmente? E como você vai fazer os seus negócios? Quais são os valores que você vai colocar no seu tratamento, no trato que você tem com os seus clientes ou com as pessoas que se relacionam com você? Tudo isso para chegar no flow, que é uma descrição de um psicólogo húngaro-americano chamado Mihaly Csikszentmihalyi, qualquer coisa assim. O sobrenome dele é praticamente indecifrável pra gente, mas se você colocar no Google ou mesmo no YouTube tem palestra dele, Mihaly, que ele fala do flow, que do inglês quer dizer fluxo. Para você poder gerenciar bem a sua carreira, você precisa entender o seu papel dentro da veterinária. Para você entender o seu papel dentro da veterinária, você tem que entender qual atividade que você exerce profissionalmente que leva você a um estado de êxtase, de felicidade, que você perde completamente a noção do tempo. Aquilo por si só, aquela atividade por si só já é suficiente para te deixar no estado emocional ultra positivo. Você se esquece, você não sabe mais se é manhã, se é tarde, se você almoçou, se você não almoçou, você não sente fome, você não sente cansaço, porque o teu olho brilha tanto quando você está fazendo aquilo, que você entra então nesse estado de flow. Você tem metas claras para fazer, para conseguir chegar. Aquilo já gera uma motivação intrínseca e você consegue ficar completamente focado. Então vamos dar uma resumida. Gerenciar a sua carreira profissional é você parar para pensar onde você quer chegar no ano que vem, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Que posição profissional você quer estar? Quanto você quer estar ganhando? Como você quer se aposentar? Para tudo isso você tem que entender quais são os seus valores. Você precisa entender que precisa parar e pensar nisso. Você pode fazer isso de forma sozinho, se você tiver condição para isso, ou você pode contratar um profissional para te ajudar nisso. Muitas pessoas contratam um profissional porque, via de regra, sair do lugar que você está para chegar no lugar onde você quer, você precisa mudar alguns padrões de comportamento em você, e isso não é fácil. Você precisa entender a questão da autorresponsabilidade. O lugar que você está hoje é fruto das suas escolhas passadas. Salvo exceções, você escolheu. Então a responsabilidade é tua. E quando você deixou de fazer alguma coisa, isso também é uma escolha. Por isso você não progrediu tanto quanto gostaria, mas ainda dá tempo. A segunda questão é entender que você tem que saber onde você quer chegar. E para isso, parar para pensar em tudo isso vai te ajudar a criar um senso de propósito. O que você faz? Por que você faz o que você faz? Quem tem um propósito consegue enfrentar quase todos os como. Aí você consegue então estipular a sua missão dentro da veterinária, a sua visão, olhar para o mercado e ver o que o mercado está pedindo de mim. Então não adianta só você pensar com romantismo onde você quer chegar se você não estiver alinhado ao que o mercado precisa de você. O
que o mercado te pagaria para que você seja bem sucedido fazendo essa atividade. E alinhado aos seus valores. Como é que você vai tratar as pessoas que estão próximas a você? Quais são os seus valores? Responder essas 3 perguntas é fundamental para você entrar no estado de flow. O estado de flow é aquilo que você faz, o que você faz, e o tempo simplesmente passa, porque o seu senso de êxtase, o seu senso de saber onde você quer, o que você está fazendo e por que você está fazendo, isso ultrapassa qualquer outra sensibilidade de cansaço, de fome, de apurrinhação de outras pessoas, enfim. E para terminar o que a gente está conversando, eu gostaria de provocar você a entender definitivamente a importância do propósito. Imagine que você morreu e alguém está visitando a sua lápide no cemitério. O que você preferia que estivesse escrito? Aqui jaz fulano de tal, com o seu nome, que foi vivendo a vida e vivendo um dia de cada vez, deixando as coisas acontecerem. Ou então, aqui jaz fulano de tal, com o seu nome, que viveu por um mundo melhor, porque buscou o seu propósito. O que você gostaria de ler na sua própria lápide depois de ser enterrado? Então vale a pena a gente parar para pensar e entrar nesse processo de introspecção para que a gente consiga então fazer um gerenciamento de carreira com as técnicas, com as metas. A partir disso tudo você vai estipular as metas. E como é que você vai estipular as metas? Conforme a gente falou naqueles outros 4 vídeos. Se você ainda não assistiu, vai lá no meu canal do YouTube, Caleison Rosa, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Tem lá 4 vídeos falando especificamente de metas. Mas para eu traçar as minhas metas, eu primeiro preciso entender qual é o meu propósito, qual é a minha missão, o que eu preciso fazer, por que eu faço o que eu faço, para depois entender onde eu quero chegar, porque eu quero chegar fazendo o que eu faço melhor. Eu quero chegar aqui colocando a minha missão a serviço dos outros, senão não tem sentido, senão a vida fica vazia. Obrigado a vocês que ficaram até agora, o final da nossa conversa. Falamos hoje então sobre gerenciamento de carreira. Esse vídeo vai para o upload dos stories, fica até amanhã às 21 horas e depois vai para o YouTube, para o meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá para receber as notificações, ativa o sininho, porque tem diversos vídeos bem legais para a gente crescer como profissional, para a gente crescer como pessoa, para a gente se desenvolver, para que as pessoas que convivam com a gente sintam prazer de estar ao nosso lado. Se você quiser me contactar pelo direct ou por outras vias, pelo WhatsApp, enfim, eu estou à disposição. Para mim é um prazer conversar sempre com vocês. E quero dar um outro recado por fim. Quinta-feira agora não vai ter live, excepcionalmente, porque eu estarei em Curitiba dando palestra para os veterinários de lá de Curitiba com a minha parceira Ana Life Master Coach. Se você não segue ela, pode seguir, que ela tem conteúdos bem legais também. Na próxima segunda também não vai ter live, excepcionalmente, porque eu vou estar viajando com a minha filha. Então eu não vou conseguir fazer a live, vou tirar uns dias com ela. Meu propósito de vida é chamado Elisa Rosa. Então a nossa próxima live é na quinta-feira da outra semana. E eu conto com vocês, eu vou colocar lembretes que na próxima quinta e na próxima segunda não vai ter live, mas na próxima quinta a gente volta normalmente às segundas e quintas, 21 horas, beleza? Obrigado a vocês, deixa eu ver aqui se tem algum comentário que eu perdi. O segredo da felicidade, fazer o coach contigo assim que der. Valeu, André, tô esperando. Legal, mas para o cliente saber que nosso serviço é diferenciado, ele precisa ter contato conosco, porém eles têm o hábito de pesquisar valores, isso nos prejudica. Daniel, é verdade, o cliente precisa ter contato com você, mas quando você dá o seu melhor nas condições que você tem, um cliente vai contando para o outro, e aí você seleciona os clientes com os quais você quer se relacionar. Eu sempre disse isso. A gente tem uma premissa errada de que é o cliente que escolhe o veterinário. Não é. É o veterinário que escolhe o cliente com o qual ele quer trabalhar. Aí você vai me perguntar, mas como? Isso é um absurdo. Quer ver como não é um absurdo? As pessoas que gostam de animais se relacionam com pessoas que gostam de animais. Semelhante atrai semelhante. Essa é uma lei da natureza. Quem gosta de animal não se relaciona bem com quem chuta gato preto na rua,
na sexta-feira 13. Não se relaciona. Portanto, se você atende um cliente extremamente bem e você pede exames e você dá o seu melhor ali, você pode até cobrar um pouco mais caro, porque quem que vai ficar satisfeito com o seu atendimento? Quem gosta de animal. Quem não gosta de animal não vai ficar satisfeito e não vai mais voltar para você. O ponto é, a pessoa que não gosta muito de animal, que tem um animal no quintal, ela se relaciona com quem? Com quem não gosta muito de animal. E aquela pessoa que gosta do bicho e que trata como filho, ela se relaciona melhor com quem gosta. Então, quando ela sai satisfeita com o teu trabalho, ainda que você tenha cobrado um pouco mais, ela conta isso para as pessoas com as quais ela se relaciona, que são as pessoas que também gostam de animal. E aí você vai construindo uma rede de pessoas que valorizam o que você faz, simplesmente porque são pessoas que gostam muito do animal de estimação. Pensa nisso, essa premissa é muito verdadeira.